Olá a todos, bem-vindos à nossa 22ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, que é sobre amplificadores. Bem, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Se você não é inscrito aqui no canal, peço já que você deixe cá o seu like. Não esqueça de fazer a sua inscrição e acionar o sino de notificações para poder receber as notificações dos vídeos e aulas futuras, ok? Então, sem mais demoras, como sempre fazemos, curso de eletrônica fácil e prático. Amplificadores, vamos lá. Pau na máquina. Bem, vamos dar início à nossa aula sobre amplificadores. Amplificadores lineares transistorizados. E o que são esses amplificadores? Bem, essa é uma imagem, você vê aqui, de um amplificador, uma unidade de potência, um power, né? Onde você tem aqui a parte de cima é a frente do amplificador, com aqui os dois níveis, né? As duas entradas, os dois níveis de entrada. Aqui na parte traseira você tem as saídas para os alto-falantes, né? E tem também aqui as entradas, né? Aqui um fan para refrigeração do circuito. Isso aqui é um amplificador, vamos dizer assim, um equipamento amplificador, né? Mas os amplificadores estão presentes em tudo. No seu telemóvel você tem um amplificador lá dentro, né? Que transforma o sinal de radiofrequência, a portadora que está dentro da radiofrequência que vem no seu celular, né? E transforma esse sinal que está dentro da portadora em áudio, e aí o amplificador vai transformar isso em uma potência suficiente para movimentar o alto-falante do seu aparelho e você poder ouvir, seja no seu fone de ouvido, seja no próprio alto-falante do equipamento, seja numa caixa de som. Ou seja, essa amplificação é necessária em vários tipos de aparelhos e vários tipos de eletrônicos. Mas continuando aqui com o nosso power, né? Com o nosso amplificador padrão, né? Veja aqui por dentro que você tem uma coisa muito interessante. Você tem aqui uma placa, que é uma placa pré-amplificadora, que nós já vamos falar sobre ela, né? Que vai fazer exatamente acoplar e também levantar a impedância da entrada desse aparelho. Temos aqui nesse centro, aqui, esse quadrado verde aqui central, a nossa fonte de alimentação. Isso aqui redondo é um transformador toroidal e duas saídas, uma aqui à esquerda e uma aqui à direita. E essas aqui são as nossas saídas de potência. Esse conjunto todo é um amplificador, certo? Porque aqui tem alguns estágios do amplificador, aqui tem outro estágio do amplificador, aqui outro estágio ainda do amplificador. Então esse conjunto todo é o nosso amplificador. Mas o que eu quero que vocês gravem é que também em aparelhos pequenos você tem pequenos amplificadores assim anexados a um circuito. Uma placa de circuito ela não precisa ser uma coisa só, como já vimos. A mesma placa tem a parte, vamos dizer, do oscilador, a parte do amplificador, a parte do FI, a parte de vários circuitos que se juntam, se casam e promovem um trabalho específico, certo? Então, aqui você vê aqui, o anterior, você vê aqui uma fonte, né, com um toroidal. Agora você vê um outro aqui com um amplificador bem mais potente. Você vê que o número de transistores na saída aumenta consideravelmente. O transformador toroidal também é bem maior. E olha só a quantidade de capacitores que você tem aqui nesse amplificador. Uma característica dos amplificadores lineares é que eles não usam fonte estabilizada. Como nós estudamos algumas aulas passadas, a fonte estabilizada não é uma característica de amplificadores de potência. Por quê? Esses amplificadores debitam picos de potência muito altos em intervalos de tempo muito pequenos.
Então, na realidade, o que eles precisam mesmo é de boa fonte, um bom transformador e bons capacitores. Por quê? Na hora que lá o amplificador dá aquele pico de potência, por exemplo, uma batida grave, aquele boom, né? Do bumbo lá, da bateria, né? Aquele impacto. Isso demanda uma deflexão muito grande dos alto-falantes. E para que ele deflexione essa grande quantidade, ele precisa de uma grande energia para fazer isso. Ou seja, vai consumir muita potência. E essa potência tem que ser entregue de maneira instantânea, porque senão vai distorcer, o seu som não vai sair corretamente. Então, para que o som saia mais limpo possível nos graves e principalmente na demanda de alta potência, tem que se ter fontes com bons transformadores e um bom banco de capacitores, para não deixar essa tensão cair no momento que a potência é exigida. E aí, vamos voltar lá nas aulas que a gente falou de capacitor. O capacitor carrega rápido, mas também descarrega muito rápido, ou seja, ele armazena energia e fornece essa energia instantaneamente, praticamente, né? Então é energia ali guardada e armazenada instantaneamente para poder suprir a nossa demanda aqui no amplificador. Então, naquela parte da música que demanda menos energia, o banco de capacitores vai e armazena, né? E aí, quando chega aquele boom, aquele impacto para se debitar aqui da potência dos amplificadores, o nosso banco de capacitores é que vai fazer esse trabalho, né? É uma característica interessante dos amplificadores de potência. Você vê que aqui não tem nenhum transistor de saída para a fonte, porque ela não é uma fonte estabilizada. Aqui essa fonte é basicamente transformador, diodos retificadores e capacitores. E só. Mais nada. Pode ser que ela tenha aqui outras fontes pequenas por causa do amplificador. Posso necessitar de tensões mais baixas, mas aí é uma derivação pequena da fonte para alimentar meu pré ou qualquer outra parte do circuito. Não é para alimentar minha potência, né? Para potência ele vai precisar da grande fonte que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. O que fazem? Bem, na realidade, tá lá o nosso colega aqui tocando sua guitarra bonita, né? Muito tranquilamente. O que temos aqui na guitarra são dois captadores, né? Que vão captar o movimento dessas cordas, vão transmitir aqui para um cabo que vai para a caixa de som, que é o nosso amplificador, já integrado com os alto-falantes, é claro. E o que está acontecendo aqui? Bom, como toda fonte primária que vamos ver, aqui é uma guitarra, poderia ser um microfone, poderia ser um captador de um violão, um cristal de violão, ou seja, poderia ser N fontes primárias, né? Elas vão ter duas características. A primeira é que ela tem uma intensidade muito baixa, ou seja, a tensão, a DDP dela é baixa e também a corrente é baixa. E segundo, que elas têm uma impedância alta, ou seja, a resistência desse circuito aqui da guitarra é alto. Se for comparado aqui ao nosso alto-falante, que geralmente roda em torno de 8 a 4 ohms, né? Até mesmo às vezes até 2 ohms, né? Então a impedância aqui é muito alta. Então o que acontece? O meu amplificador, ele na entrada vai ter que trabalhar com sinais muito baixos, uma DDP muito baixa e uma impedância muito alta. Já na saída, o que ele vai ter que ter? Ele vai ter que ter uma tensão elevada, uma corrente elevada e uma impedância baixa. É o inverso, né? Aqui eu tenho impedância alta, aqui impedância baixa. Aqui eu tenho tensão baixa e aqui tensão alta. Aqui eu tenho corrente baixa e aqui corrente alta. Entendemos agora? Ele vai pegar esta intensidade
e esta DDP baixas, e vai transformar numa alta intensidade, numa alta corrente e numa alta tensão. Alta tensão, coloco aqui um adendo que é alta tensão dentro dos limites de uma fonte DC comum. Estou falando aqui de 24, 30, 48, 50 volts, tá? Aqui para os transformadores, para os alto-falantes, tá? Não vai entender alta tensão como 10 mil, 15 mil, 20 mil volts, tá? Bom, comparativamente, uma tensão mais elevada aqui na nossa fonte primária, ok? Já no nosso alto-falante, como eu estava dizendo antes, vamos ter aqui uma demanda de tensão muito maior, de corrente muito maior e uma impedância baixa. Está aqui nosso belo e lindo alto-falante cortado, para que você possa entender. Aqui a parte metálica, né, a parte da estrutura do alto-falante. Aqui nós temos o cone, pode ser de plástico, de papel, ou seja, outro elemento, alumínio, né? Aqui nós temos uma bobina em amarelo, tá vendo? E isso aqui em lilás, ou sei lá como é essa cor aqui, acho que é lilás ou roxo, ou coisa parecida, é o nosso ímã que está em volta da nossa bobina. Bom, aqui 2 fios fazem a ligação dessa bobina, né? E isso aqui nada mais é do que um eletroímã. Isso aqui é um indutor, né? E esse indutor está ligado aqui no nosso cone. A bobina está ligada fisicamente, mecanicamente ao nosso cone. Então, quando a corrente passa por ela, ela gera um campo magnético variável, né? Se contrapõe a um campo magnético estável, que é o do nosso ímã, não é mesmo? Esse campo magnético aqui do ímã, que é estável, vai potencializar esse campo elétrico magnético variável pela minha corrente e vai tornar esse movimento muito mais intenso. Percebem? Então, o que acontece? Esse cone vai começar a deflexionar para frente e para trás, de acordo com o movimento da corrente que vem aqui nos 2 fios, produzindo o som. Bem, como eu falei, a impedância dessa bobina geralmente é em torno de 8 a 4 ohms, que é uma impedância muito baixa. Então quer dizer que o alto-falante consome uma alta energia, né? Eles são equipamentos que demandam uma potência considerável para funcionar. Então, não compare isso a uma resistência de um chuveiro, nem nada disso. Mas é fácil você ver alto-falante dizendo que tem 50, 60, 70, 100 watts. Então você vê que não são equipamentos que trabalham na coisa de 1 watt, 2 watts, 1 miliwatt, como nós temos visto aqui em alguns circuitos. Estamos falando numa entrada lá em tensões muito baixas, tensões muitas vezes abaixo de 1 volt, e estamos falando aqui de tensões muito mais altas, que estão geralmente acima dos 10, 12 volts, 30 volts, 40 volts, 50 volts. Então, há uma diferença muito grande entre a entrada do amplificador e até o nosso alto-falante. Certo? Então, basicamente, é esse o trabalho que o nosso amplificador tem que realizar. Normalmente, esses apresentam 3 estágios. Podem haver mais estágios? Podem, claro que podem. Mas esses 3 são básicos e quase todo amplificador vai ter esses 3 estágios. O primeiro é a entrada ou diferencial. Qual é a função da entrada ou diferencial de nosso amplificador? Bom, é aumentar a impedância da entrada. Bom, como eu já disse, nós temos lá na entrada um cristal, um microfone, um indutor qualquer ligado às cordas da guitarra para produzirem ali uma pequena tensão, e também eles têm uma impedância alta, que geralmente são bobinas com muitos, quando por exemplo é uma bobina de guitarra, por exemplo, ela tem muito enrolamento ali, tem muitas voltas, então eles têm uma impedância alta, muito mais alta que o alto-falante. Trabalham com fios muito fininhos
e para poderem gerar ali uma tensão, uma corrente também muito baixa. Então, o que ele tem que fazer aqui, a primeira função é aumentar a impedância da entrada. Na entrada, o nosso amplificador tem que ter uma impedância alta. Por que uma impedância alta? Se ele tiver uma impedância baixa, qualquer tensão que eu injete nele seria consumida por essa impedância baixa. Essa resistência baixa iria consumir isso que já era baixo e iria a zero. E não poderia ser aproveitada. Então, aumentar a impedância de entrada para que eu possa ter ganho para poder ser amplificado. Outra função dessa primeira etapa do amplificador é rejeição de ruídos. Esses circuitos são construídos com características de modo a filtrar ruídos indesejados, ruídos de fonte, ruídos de falta de aterramento, ruídos que não sejam aquilo que casa com a impedância dele, certo? Promover uma realimentação. A maioria dos circuitos lineares trabalha sua amplificação pela realimentação, ou seja, quer dizer o quê? Que eles usam parte da potência que eles geraram para realimentar a si mesmo e assim aumentar o seu ganho, né? E, por último, essa primeira etapa tem um primeiro ganho de sinal, ou seja, o sinal vai entrar com uma intensidade e já nessa primeira etapa já vai sair com uma intensidade um pouco maior do que entrou. Não é um ganho de sinal muito grande, né? Não dá para ligar um alto-falante nele e escutar alguma coisa. Ainda não dá para alimentar um alto-falante, mas já é um sinal com mais intensidade e com uma corrente maior do que o que entrou, certo? Essa é a função dessa primeira etapa. Então, temos aqui um circuito que é um circuito padrão, vamos dizer assim, é um exemplo simples, é um par diferencial, e que na realidade você tem aqui a tensão de entrada em cima, aqui o negativo, o aterramento, e aqui a entrada e a saída. Bom, e é pela diferença de potencial gerado entre essas duas etapas que se promove a amplificação e também a elevação da nossa impedância. Eu não vou entrar em detalhes aqui do par diferencial porque é padrão, mas existem várias variações. Esse assunto está melhor dito aqui, ó. Eu não costumo fazer isso, mas isso aqui é um material que está na internet, está para livre disposição do professor Marcelo Bilotti. E aqui está embaixo o endereço com o PDF, são 15 páginas, aonde ele dá uma pincelada, que são só 15 páginas, tá? Ele dá uma pequena pincelada sobre par diferencial e é muito interessante, tá? O que ele fala nesse artigo. Então, para continuar aqui, essa geralmente é a primeira entrada e promove aquelas características que eu passei para vocês, né? Vocês veem aqui dois transistores. Aqui está usando um resistor para polarizar, né? Para poder ir para a massa aqui e polarizar. Mas existe até circuitos com 4 transistores, onde botam mais 2 aqui embaixo. E aí botam uma fonte positiva com uma fonte negativa e mais elaborados que promovem uma melhor qualidade, um melhor ganho também. Ok? Tem o segundo estágio que tem a função. Agora sim, esse segundo estágio de aumentar a tensão ou ganho, como você preferir, né? E também é o estágio onde vai ser delimitada a banda de frequência. A banda de frequência é o seguinte: todo amplificador tem uma banda de frequência onde ele trabalha. Se você vai lá olhar o manual de instruções, o manual de características de um amplificador, você vai verificar que ele produz frequências de X frequência até X frequência, ou seja, normalmente vai ali dos 20 Hz, 30 Hz até os 18, 20, 21 kHz. Ou seja, que estão muito ali dentro das frequências audíveis, né? Não adianta você botar um amplificador para amplificar uma porção de frequências que você não vai ouvir. Você vai estar jogando potência fora. Então isso aqui é interessante. As pessoas às vezes não dão muita bola para isso, mas
um amplificador com uma banda de frequência bem sintonizada e bem usado, né, vai fornecer uma característica aceitável, boa, né? Ou seja, um aproveitamento melhor da potência que você ouve, ok? Então, a função principal é aumento da tensão ou ganho, como você quiser dizer, já falar, né? E a banda de frequência desse amplificador. Tem outras características, mas essas são as principais funções desse segundo estágio. São alguns circuitos básicos também. Aqui é um circuito por emissor comum. Eu estou botando isso aqui, ó, emissor comum, porque se você for na internet, na rede, e você buscar circuitos emissor comum, se você buscar, por exemplo, funcionamento de emissor comum, como funciona o circuito de emissor comum, teoria sobre emissor comum, você vai achar vários e vários artigos que vai te explicar o funcionamento desse circuito em pormenores. E com fórmulas, com tudo. Mas como não é a nossa função aqui no curso dar esse tipo de detalhe, entendeu? A gente trabalha aqui mais para que vocês compreendam o processo dos circuitos eletrônicos. Eu estou colocando esse nome aqui exatamente para que vocês possam pesquisar, aqueles que quiserem se aprofundar nesse assunto. Mas basicamente nós temos aqui uma alimentação, né, fornecida aqui pelos dois. Aqui você tem um sinal de baixa intensidade, que já está vindo do primeiro estágio do amplificador, e um sinal aqui já de alta intensidade, né? Aqui você vê que o emissor, por isso é emissor comum, né? O emissor está polarizado aqui com a nossa carga aqui em cima no coletor, certo? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui essa carga do RC, um capacitor e a saída aqui mais intensa, né? Aqui denominado emissor comum, um resistor polarizador, um capacitor aqui que nós já vimos na aula anterior a função dele, né? Que é polarizar o quê? Não o DC, polarizar exatamente o sinal AC, né? Senão a gente ia ficar tudo polarizado só no resistor. Polarizar aqui o sinal AC e também aqui um capacitor que é para retirar o DC da onde? Da minha entrada de sinal. Deixar passar aqui só o que? A corrente alternada, ou seja, o meu sinal de áudio. Viu que aqui se repete, é muito parecido com o circuito da aula anterior, né? Só que aqui é um emissor comum, né? E também aqui é um NPN, um transistor numa polaridade inversa, certo? Deu para ver aqui que não é nada de diferente que a gente já não tenha falado antes. Aqui é um amplificador Cascode. Aí já usa dois transistores aqui. São 2 NPNs, não é isso? Nós temos aqui a tensão de entrada. Isso aqui também no nosso segundo estágio, tá? São tipos mais comuns. Existem outros tipos, mas eu estou dando aqui exemplos de tipos mais comuns, né? Aqui temos nosso sinal de entrada. Nós temos o aterramento aqui, aqui e aqui, nesses 3 pontos. Aqui nossa saída, né? Nosso RL de saída. E aqui a nossa alimentação, né? Tá vendo que a alimentação entra por aqui, passa pelos coletores e emissores dos transistores e é polarizado aqui embaixo, né? E o sinal entra aqui, novamente nós temos aqui o capacitor para poder isolar e poder isolar aqui a corrente contínua da nossa entrada, né? Para que aqui não tenha corrente contínua. Vai passar aqui o sinal e esse aqui, como esse aqui, você vê que esses 3 resistores trabalham como divisores de tensão, tá vendo? Estão fazendo o que aqui? Estão trabalhando como um divisor de tensão. A tensão aqui, ó, vai para massa, tá vendo? E está sendo dividida por 3. Aqui eu tenho 1/3, aqui 1/3 e aqui eu tenho 0. Né? Vamos dizer que eu tenho 10 volts aqui,
né? Aqui eu vou ter 6,6, aqui eu tenho 3,3 e aqui eu tenho 0, né? Então isso aqui é um divisorzinho de tensão, tá vendo? Isso levando em conta que os resistores são todos do mesmo valor, tá? Não necessariamente serão do mesmo valor. Então, mas também é um outro circuito que já vimos, já compreendemos como isso funciona. Vai polarizar os dois transistores e você vai ver que a corrente vai ser trabalhada pelos dois. Só que nesse caso aqui, você vê que a base aqui trabalha com a tensão maior e aí fornece aqui uma tensão maior também aqui e aqui uma tensão menor, acaba de fazer. Então, ou seja, aqui está passando parte da tensão e aqui outra parte da tensão. Ou seja, a queda de tensão nos dois transistores é menor. Isso aqui para poder também deixar o circuito mais frio, né? Ou seja, dá para usar transistores aqui com menos potência para fazer esse circuito. Característica muito interessante que eu queria passar para vocês dessa segunda fase. Ele eleva a tensão, e a tensão geralmente aqui na saída já é praticamente a tensão que nós vamos ter lá no nosso alto-falante. Vamos dizer que a nossa fonte seja de 20 volts. Aqui provavelmente já vai ter 15, 18 volts. Tá? Só que aqui não vai ter uma coisa, aqui não vai ter o que? Corrente. Essa unidade aqui, essa unidade de amplificador de tensão, que é a unidade entre meio, né, no nosso amplificador, ela vai me elevar a tensão, mas ela não tem potência. Entendeu? Aqui se eu colocar, por exemplo, um resistor com um alto-falante de baixa potência, ele até pode tocar aqui e funcionar. Nesse estágio você vai ter alguma potência para movimentar o alto-falante. Teria que botar aqui um resistor, alguma coisa assim, uma carga, porque ele provavelmente ia dar pau aqui se você colocasse isso aqui com 8 ohms por massa. Mas o que acontece? O que eu quero falar com vocês? Que a principal função desse circuito é elevar a tensão. Aqui o projetista ainda não está preocupado com a corrente alta, sim com a tensão. Ele tem que pegar aquela tensão baixinha que saiu lá do primeiro estágio, já foi um pouco amplificada, mas ainda é muito baixa, e agora tem que trazer isso para uma realidade bem próxima do que vai ser a realidade lá no alto-falante. Vamos dizer que esse amplificador aqui tem um amplificador de 24 volts. Aqui com certeza não tem menos de 20. 18, 19, 20 volts vamos ter aqui. Vai já ser muito próximo daquilo que vamos ter lá no alto-falante, mas com uma corrente muito baixa. Percebem? Então a questão da corrente vai ser tratada exatamente pela saída amplificada. Lá pelo terceiro estágio, que é o estágio de potência, que tem a função de fornecer a potência para os alto-falantes. Esse estágio é o estágio que é o gargalo da questão dos amplificadores. E aí eu vou explicar para vocês o que é esse gargalo. Características são que ele é de baixa eficiência. Nós estamos falando de amplificadores lineares, tá? Amplificadores lineares. Amplificadores lineares têm normalmente uma eficiência baixa. O calcanhar de Aquiles dos amplificadores lineares é a eficiência baixa. Nós já vamos ver aqui pelo circuito por que isto. Nós temos aqui o classe A, por exemplo, onde nós temos aqui a entrada, temos o nosso famoso capacitor de acoplamento aqui. Aqui nós temos o nosso RC, nosso load, que pode ser o nosso alto-falante, né? Nosso transistor de potência será esse aqui, né? E temos aqui esse resistor, que é um alimentador aqui que vai fornecer parte da tensão DC para ajudar a abrir todo o nosso potencial dessa porta aqui. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Você está vendo a entrada aqui esse aqui é um circuito bem simplificado, tá? Isso você provavelmente não vai encontrar em aparelhos por aí, mas é uma simplificação.
Você está vendo aqui o VCC entrando, está passando pela minha carga, está indo para o transistor, indo direto para a massa, e mais nada. Então, o que acontece? Acontece que toda a potência está sendo debitada em cima desse transistor, e você também tem uma tensão alta aqui com uma corrente consideravelmente alta para uma base. Entendeu? Nós sabemos que a base só começa a conduzir em 0,6, 0,7 volts, não é isso? É o que nós aprendemos com a teoria dos transistores. 0,6, 0,7 volts ela começa a conduzir. E geralmente base nós estamos falando de correntes entre microamperes e miliamperes. Só que a corrente que está sendo debitada aqui e a tensão que está sendo injetada aqui não é de 0,6, não é 0,7, é uma tensão alta. Para que esse VCC, lembra que o meu segundo estágio teve que subir muito a tensão? Porque essa minha base aqui vai precisar de uma tensão alta. Certo? Não adianta eu chegar aqui com 0,6 volts na base desse transistor, que ele não vai gerar potência aqui. Certo? Então quer dizer, eu vou ter muita potência sendo dissipada entre coletor e emissor, muita potência sendo dissipada entre base e emissor, o que quer dizer que esse transistor aqui vai aquecer muito, vai desperdiçar muita potência em forma de calor. E isso quer dizer o seguinte: o classe A é o amplificador ideal quando nós falamos de fidelidade. Fidelidade quer dizer de som puro, som muito fidedigno ao que entrou. Ou seja, aquilo que entrou lá pelo cabinho da guitarra, do microfone ou da fonte primária, vai estar muito próximo daquilo que está saindo aqui, com uma distorção muito pequena. Isso que é fidelidade, né? Ou seja, a saída é mais intensa, mas é idêntica, sem muita modificação, sem distorções, sem nada, aqui na saída. Mas a que custo? Há um custo de uma eficiência muito baixa. Geralmente são amplificadores que estão com eficiência em torno de 25, 30% apenas. Ou seja, a cada 100 watts que esse amplificador consome, ele só fornece 25, 30 watts de potência para o nosso alto-falante. É uma eficiência muito, muito baixa. E com um custo operacional muito grande, porque tem que ter aqui um baita de um dissipador, talvez refrigeração forçada e tal. É um problema sério. Então, o que acontece? Para pequenas potências, em que a pessoa quer ter um som de baixa potência e que quer ter uma qualidade boa, esse amplificador é um amplificador de boa qualidade. Por quê? Eu vou precisar de pouca potência mesmo, então essa eficiência não vai ser tão requerida, né? E como é pouca potência que eu preciso, eu não preciso nem colocar um transistor aqui tão forte, nem tanto dissipador, porque como a potência que eu quero é muito baixinha, ok. Mas a maioria dos casos não é isso que acontece. Eu preciso de potência, eu preciso de 20, 30, 40, 50 watts no meu amplificador disponíveis para o meu alto-falante. E para que isso aconteça com classe A, você tem que dar nó em pingo d'água. É muito difícil. Para isso, nós temos aqui o classe B. Bom, classe B já colocou aí 2 transistores. Para aqueles que são mais observadores já viram que um é NPN e outro é PNP. Isso quer nos dizer que o classe B vai receber o sinal aqui. Aqui nós temos a nossa fontezinha. Aqui nós temos o nosso terra. Nós temos aqui a saída para a nossa carga. Isso quer dizer que parte do sinal vai ser feito por esse transistor aqui de cima e parte por esse. A onda aqui, vamos dizer que a sinusoidal está entrando aqui, né? Nosso áudio está entrando aqui. Metade dos ciclos vão ser feitos aqui e outra metade vai ser feita aqui. Urbano, isso é o ideal, né? Porque aí a minha carga sobre o transistor está dividida, porque eles estão em série, tá vendo? Primeiro ponto interessante, eles estão em série.
Segundo ponto é que ora vai ser um funcionando, ora vai ser outro. Isso quer dizer que a carga deles diminui pela metade, então eles vão aquecer menos e vai se tornar eficiente. Tudo seria bonito se não fosse a questão dos 0,607 volts para a nossa base. O que acontece aqui? Que quando eu vou lá no pulso positivo, até ele chegar a 0,607, tanto nesse aqui quanto nesse aqui, nós temos um corte. Eles ficam em corte. E isso me gera uma distorção aqui, chamada distorção de crossover. E isso é uma distorção muito ruim. Então quer dizer que esse classe B, pura e simplesmente, é um tipo de amplificador praticamente descartado, né? Tem essa vantagem de fazer uma parte da forma de outra parte, mas tem a distorção de crossover que realmente deixa ele numa categoria de não desejável. E aí temos o AB. Olha só, o AB é muito parecido com o B e tem algumas características do A também. E veja aqui que nós desenhamos aqui está desenhado uma bateria. O que essa bateria está fazendo aqui? Na realidade não é uma bateria, tá? É um circuito que se põe aqui, pode ser com diodos, pode ser com divisor de tensão, que se põe aqui para quê? Para que ele forneça sempre uma tensão acima de 0,607 volts aqui, mesmo quando eu estou embaixo. Então isso quer dizer o seguinte, que o meu sinal que entra aqui, entendeu? Mesmo quando ele vai a zero, por causa dessa bateria, incrementando esse 0,607, ele não põe os meus transistores em corte. E o que acontece? Como ele não coloca meus transistores em corte, aquela distorção de crossover é minimizada imensamente. Eu diria que em alguns casos consegue-se quase eliminar esse corte do crossover. E continuamos tendo o benefício dele estar em série, cada um fazer metade do ciclo, metade da onda, e melhorar nossa eficiência. Esses ABs chegam a ter eficiência de quase 50%. Bem, então, como já disse para você, o classe AB é um amplificador linear, como nós estamos estudando, que tem uma melhor eficiência e que resolve boa parte das distorções de crossover causadas pela tensão de corte dos transistores de saída. Existem outras classes, existem amplificadores também digitais, mas a parte teórica eu vou ainda dar mais alguma coisa, e a prática, já na próxima aula, vamos começar a trabalhar com circuitos reais, montados aqui na bancada mesmo, para que a gente possa ver isso. Vocês já notaram que eu comecei já a dar para vocês algumas fontes, algumas dicas de como pesquisar na internet informações adicionais. Isso faz parte do nosso plano para que vocês comecem a ter independência de acrescentar conhecimento à vossa vida, ao vosso entendimento, extra curso, tá ok? Então, a partir de agora, vocês vão ver que eu vou começar a fornecer links, sites, artigos, para que vocês possam buscar mais informações, para aqueles que queiram se aprofundar mais, ver fórmulas, ver teorias mais aprofundadas, possam fazer isso extra cursos. Isso é interessante para que você cresça nas informações. Eu não vou fazer aqui um curso tão completo, né? Esse curso aqui, como eu disse para vocês, é para que vocês compreendam a eletrônica e depois vocês se tornem também autodidatas, ou seja, independentes em crescer nessa área. Mas já vai ser uma parte que eu vou passar para vocês no futuro, tá ok? Então, a partir de agora, já vou começar a dar links aqui, apresentar autores, apresentar artigos que falem mais
dos assuntos que nós estamos conversando aqui, para que vocês possam buscar na internet. Vão ser sempre coisas de graça, tá? Free, que vocês vão achar artigos de universidades. Eu tenho aqui artigos da Universidade de Coimbra, da PUC, da Universidades Federais Brasileiras, entendeu? São artigos que são públicos, tá? São disponibilizados na internet, públicos, gratuitos, para vocês fazerem um estudo mais aprofundado desses assuntos, tá? Até com pessoas que conhecem muito mais do que eu, que têm pós-doutorado, têm doutorado nos assuntos, para que vocês possam criar, né, e ganhar experiência na área que você desejar, tá ok? Então, espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, e nos vemos na próxima aula já com prática de bancada de amplificadores. Vamos falar agora ainda de algumas outras classes e vamos montar um circuitozinho para que a gente possa entender cada estágio dessa parte de amplificadores. Um grande abraço e até lá!